Se você, tatuador, não usa essas ferramentas, você pode estar perdendo tempo, dinheiro e deixando de administrar a sua carreira como tatuador de uma forma muito mais profissional. Eu já fiz muitos vídeos sobre equipamentos, sobre máquinas, cartuchos, mostrando o que eu uso para de fato tatuar. Mas se tem uma coisa que eu não mostrei até hoje, são as ferramentas que eu uso para fazer a minha carreira como tatuador funcionar, e isso é extremamente importante, porque nada adianta a gente tatuar bem, aperfeiçoar a nossa técnica, mas a nossa carreira de forma geral tá uma bagunça. A gente não consegue se organizar, a gente não consegue ter um planejamento, a gente não consegue fazer as coisas acontecerem da forma que tudo precisa acontecer. E o que eu vou mostrar hoje não vai fazer você tatuar melhor, mas vai fazer você administrar a sua carreira como tatuador de uma forma muito mais profissional. Eu sou o Ivan, eu falo sobre desenvolvimento profissional na tatuagem. Se você já é inscrito aqui do canal, já deixa aquele like na confiança. E se você não é inscrito ainda, já considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E hoje eu quero mostrar para vocês tudo que eu uso no meu dia a dia para fazer tudo acontecer. Desde a organização, a parte de criação e até a divulgação, o marketing do meu trabalho. Lembrando que isso aqui não é um tutorial, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua rotina, mas eu quero mostrar algumas ferramentas que eu uso, como eu uso, e você pode usar como uma inspiração para você passar a se organizar melhor, a criar de forma mais consistente, ou até mesmo fazer a sua divulgação, o seu marketing de uma forma melhor. E para esse vídeo ficar bem organizado e a gente seguir uma linha de raciocínio do começo ao fim, eu dividi ele em 3 partes. Eu vou mostrar primeiro as ferramentas de organização, até porque sem organização a gente não consegue fazer nada acontecer. Depois as ferramentas de criação e edição. E por último as ferramentas de marketing para divulgar o meu trabalho da melhor forma possível. Bom, eu acredito que a base de tudo é uma boa organização, é um bom planejamento. E a base de tudo isso é a nossa querida e velha agenda. Mas o problema é que eu vejo muitos tatuadores usando a agenda de uma forma muito superficial, muito rasa, sendo que é uma ferramenta incrível para a gente organizar todos os aspectos profissionais e pessoais da nossa vida. E eu vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador como eu uso no meu dia a dia, como eu gerencio o atendimento com os meus clientes, como eu gerencio os meus compromissos pessoais. Mas eu acredito que esse formato que eu uso aqui, ele é bem simples e dá para qualquer tatuador replicar, pelo menos na parte dos clientes ali, que eu acredito que é uma forma bem fácil de você organizar tanto o atendimento quanto a criação, enfim. Vou mostrar aqui para vocês que vai ficar mais fácil. Bom, para começar, eu tô aqui com o Google Agendas, é uma ferramenta incrível, gratuita. Abri aqui em janeiro de 2027 para a gente ter uma tela limpa aqui para eu mostrar para vocês como eu faço toda essa organização. E para começar, eu gosto muito do esquema de cores que tem aqui no Google. Então eu separo em cores as principais tarefas do meu dia a dia. Aqui no canto esquerdo vocês podem ver que tem tatuagens, os clientes que eu vou atender, contas a pagar, criação de conteúdo, outras tarefas e vida pessoal. Essa parte aqui de aniversário e tarefas, ela vem já pré-definida aqui na agenda, não foi eu que adicionei. Então o que acontece? Acredito que o grande problema da maioria dos tatuadores, e eu me enquadro também nisso, porque é muito difícil você ter uma rotina extremamente organizada quando você trabalha com tatuagem, porque a gente faz uns horários muito doidos e muitas vezes acontecem imprevistos, cliente desmarca em cima da hora, ou até mesmo um agendamento de última hora, então acaba dando uma bagunçada na nossa agenda. O que eu gosto de fazer? Vamos simular um cenário aqui. Vamos supor que um cliente fechou comigo na quinta-feira, dia 7 de janeiro. Ele agendou um horário para as 2 horas da tarde. Então vou lá nas 2 horas da tarde, no dia 7 de janeiro, coloco o nome do cliente e coloco o número dele aqui para eu conseguir achar ele de forma fácil ali no WhatsApp. Na parte de horário, eu sempre gosto de colocar meia hora antes, porque o que acontece? Aqui no meu Google Agendas eu tenho setado um alarmezinho para meia hora antes do horário agendado. Então, se o meu cliente está agendado às 2 horas da tarde e eu colocar aqui 1h30, eu vou receber uma notificação da minha agenda e eu vou saber que daqui 1 hora eu tenho esse atendimento. E por que eu sempre deixo esse espaço de tempo? Primeiro, para eu me planejar, para eu chegar com antecedência no estúdio. Se eu já estiver aqui no estúdio, tudo bem, mas muitas vezes eu estou em casa. Então eu sempre gosto de chegar com pelo menos 1 hora de antecedência, no mínimo, do mínimo, meia hora antes do cliente, para deixar tudo organizado aqui, para quando o cliente chegar eu já receber ele da melhor forma possível. Aí no horário final, muitas pessoas não colocam o horário final.
Eu gosto de colocar, porque assim eu consigo planejar o meu dia por blocos de tempo. Então, vamos supor que vai ser um atendimento aí de mais ou menos 2 horas. Eu sempre coloco 2 horas e meia. Sempre tento deixar um gap também a mais, porque tatuagem, vocês sabem, né? Sempre acaba demorando um pouquinho mais do que realmente a gente planejou. Uma outra coisa que eu faço também é sempre ver a minha agenda semana a semana. É claro que eu abro aqui em mês para eu ter um panorama de todo mundo que eu vou atender no mês, mas sempre quando começa uma nova semana, eu sempre visualizo assim por semana, porque conforme eu vou completando os espaços aqui na agenda, eu vou ter uma noção de quanto tempo eu vou ter em cada tarefa. Então, o que acontece? Quando o cliente fecha comigo e eu coloco esse horário, esse bloco de tempo aqui no dia que a gente vai fazer a tatuagem, o que que eu faço? Eu duplico esse horário e deixo um outro horário, um outro bloco de tempo para esse cliente também, 1 ou 2 dias antes. Porque o que acontece? Nesse primeiro bloco de tempo para esse cliente, eu vou tirar para desenvolver o desenho, para desenvolver a arte dele, para eu fazer um estudo do que a gente vai fazer. Então, geralmente o que eu faço? Eu duplico esse bloco de tempo, mas eu venho aqui, edito e coloco desenho fulano. No horário, dificilmente eu deixo o mesmo horário. Eu particularmente gosto de desenhar no período da manhã, que eu sinto que eu sou mais produtivo. E deixo um bloco de tempo aí de mais ou menos 1, 2 horas, dependendo do desenho. Se é um desenho, um projeto maior, que eu sei que eu vou tomar mais tempo para desenvolver ele, aí eu deixo até um período inteiro. Então, quando entrar essa semana específica, eu sei que no dia 5 eu vou ter que fazer o desenho, deixar o desenho do cliente X preparado. Então eu sempre trabalho dessa forma, agendo o horário do cliente e um horário para desenvolver o desenho dele. Isso me ajuda muito porque o que acontece? Quando eu vou montar a minha agenda da semana, porque assim, por mais que eu tenha uma agenda que eu tenho já vários clientes marcados no mês, eu sempre vou olhando semana a semana porque eu consigo organizar a minha rotina pessoal também. Pô, eu gosto de treinar de manhã, gosto de fazer uma leitura. Então, quando eu já tenho esses blocos de tempo agendado para os meus clientes, fica muito mais fácil para eu organizar a minha rotina pessoal. Então, por exemplo, entrou aqui a semana. Olha aqui, na segunda, dia 4, pô, eu tô tranquilo. Então, o que que eu vou fazer? Na parte da manhã aqui, eu posso colocar o meu treino. Aí eu venho aqui, em vez de deixar tatuagem cliente, eu coloco vida pessoal. Então, eu sei que das 7 às 8h30 eu tenho treino. Aqui, geralmente, eu posso deixar um espaço para o almoço. Ah, mas você coloca até o horário do seu almoço na agenda? Na maioria das vezes, sim. Quando a minha agenda está muito apertada, eu tenho muita coisa para fazer na semana, eu coloco até o horário do almoço. Eu geralmente sempre como no mesmo horário, então isso não é um problema para mim. Pô, então vendo aqui que na segunda-feira eu tô tranquilo, o que que eu posso mais fazer? De acordo com essas outras coisas que eu já deixei configurada aqui nas cores da minha agenda. Por exemplo, já que na segunda eu tenho treino na parte da manhã, posso aproveitar que eu já vou estar naquele gás, naquela produtividade ali pós-treino e posso deixar um bloco de tempo aqui para criar algum tipo de conteúdo, para editar um vídeo. Então, por exemplo, eu tenho um conteúdo que eu gravei semana passada de uma tatuagem que eu fiz. Posso colocar um bloco de tempo aqui para editar esse vídeo e coloco criação de conteúdo, que vai ficar uma cor diferente. Então, conforme vai passando a semana, eu vou colocando esses blocos de tempo, eu já tenho um panorama muito bom assim do que eu tenho para fazer em cada dia. Outra coisa também que eu gosto de deixar setado é o dia da minha folga. Geralmente eu folgo de domingo e segunda, mas depende muito ali da semana, mas domingo é sagrado, então sempre deixo já aqui vermelho a folga. E eu gosto também de pôr as contas que eu tenho no mês ali para pagar. Então, por exemplo, meu aluguel vence dia 5. Então posso colocar aqui, aluguel. Coloco uma recorrência aqui também para ele aparecer todos os meses. Eu sempre gosto de colocar também as contas na parte da manhã, porque eu acordo e já pago aquilo e já resolvo. Não tem aquele risco de acabar esquecendo e atrasar a conta. Veja que a semana ela já vai começando a tomar uma forma e você consegue ter um panorama muito visual e muito bom de tudo que você precisa fazer. Um outro caso que acontece muito também é orçamentos acumularem ali durante o final de semana, que eu não pego muito no WhatsApp para responder a galera. Então o que que eu faço? Aproveitar que na segunda eu vou treinar, vou editar esses vídeos e depois vou almoçar.
depois do almoço eu posso pegar um tempo aqui, deixo em azulzinho também, que também faz parte da tatuagem ali dos clientes. Eu já sei que eu vou tirar um tempo para responder esses clientes na segunda, na parte da tarde. Outro exemplo que acontece muito também, semanalmente, na verdade. Estou respondendo aqui os clientes e mais um cliente fechou e eu vou tatuar agora na sexta-feira, na parte da manhã, porque o cliente só podia na parte da manhã. Aí beleza, vou marcar aqui, cliente, deixei aqui, vou atender ele das 9 até uma meio-dia mais ou menos. Venho aqui, duplico, onde agora eu vou encaixar o desenho desse cliente. Pô, na terça eu já vou fazer o desenho do cliente da quinta. Eu posso aproveitar e colocar esse desenho aqui na terça também. Aproveitar esse embalo da criação e que eu já estou ali aquecido, imerso no processo de um desenho, posso colocar para eu fazer esse outro desenho do cliente de sexta na parte da tarde. Porque na parte da manhã eu consigo criar o desenho do cliente da quinta e na parte da tarde eu consigo criar o desenho do cliente da sexta. Então essa forma aqui de organização da agenda, dos clientes e da vida pessoal me ajuda muito no dia a dia para eu conseguir fazer tudo o que eu preciso e também, caso aconteça algum imprevisto, eu já consigo ver aqui de forma muito visual tudo que está acontecendo na semana, tudo que vai acontecer e consigo remanejar conforme a necessidade. Então, ao invés de você usar a sua agenda só para marcar o nome do seu cliente e o horário que você vai atender ele, use a agenda para colocar tudo que você precisa fazer relacionado à sua vida profissional e à sua vida pessoal. Eu gosto também de deixar alguns dias específicos da semana para fazer algumas coisas mais chatas, editar vídeo, editar foto, gravar alguma coisa ali falando, que às vezes precisa fazer uma narração, alguma coisa, então já aproveita esse embalo e faz tudo no mesmo dia. Porque aí no dia de desenhar, no dia de tatuar, você fica focado só nessas tarefas que são extremamente importantes e que exigem a nossa concentração ali plena, nosso 100% para entregar o melhor trabalho possível. Continuando esse embalo de organização e gestão, uma outra ferramenta que eu uso também é a minha própria planilha, que é uma planilha de gerenciamento geral, assim, de tudo que precisa para fazer também as coisas acontecerem. Eu sou muito orgulhoso dessa planilha porque a partir do momento que eu disponibilizei ela para vocês, ela foi um sucesso. Mais de 200 tatuadores já adquiriram ela, então é algo que realmente funciona e que ajuda e eu uso todos os dias. Porque acontece, aqui na planilha, eu abri uma planilha em branco aqui para vocês terem uma ideia, eu consigo fazer o meu controle financeiro, que é extremamente importante. Então, todas as entradas, todas as saídas relacionadas ao estúdio, eu coloco aqui na planilha. Assim eu consigo ter um panorama geral também, conforme você vai preenchendo aqui os meses, vai criando-se um gráfico aqui também, que é muito legal você ver isso de forma mais visual. Na parte de criação de conteúdo, isso também ajuda muito, porque conforme eu for tendo essas ideias, eu vou anotando todas elas aqui. Então eu uso essa planilha também para eu guardar essas minhas ideias e conforme eu for gravando e editando e postando, eu consigo ter um controle muito massa aqui também. A parte de marketing que eu vou falar um pouco mais para frente, também tem aqui nessa planilha, que aqui eu consigo fazer uma projeção de quanto eu vou gastar e automaticamente, a partir do momento que você coloca os dados aqui, já vai para o controle financeiro, então você consegue de forma muito fácil também ter esse controle de quanto você está gastando em anúncio ou com um editor, se você contratou alguém para fazer isso para você. Enfim, você consegue ter uma gestão muito massa e de uma forma muito simples aqui. E a cereja do bolo dessa planilha é a calculadora de orçamento que eu uso todo santo dia. Toda vez que vem algum novo orçamento, eu coloco os dados aqui na planilha e eu consigo ter um orçamento de uma forma muito mais consistente. Assim evita eu cobrar barato de mais um trabalho e me arrepender de ter cobrado aquilo por um trabalho que talvez valeria muito mais. O que é muito legal dessa calculadora é que você preenche alguns dados um pouco mais específicos, que vai demandar um pouco mais de tempo, obviamente, mas toda vez que chegar um novo orçamento, você basicamente vai preencher dois dados aqui, que é a complexidade da tatu e o tempo de tatu que você vai levar, que ele já vai te dar um valor com base em todos esses dados que você colocar aqui. Até porque se você passa orçamentos somente no achismo ou com base em tamanho, sem ter uma base sólida, você provavelmente
está perdendo dinheiro, você está pagando para trabalhar. Isso acontece muito. E você só vai ter uma ideia de quanto você deve cobrar pelas suas tatuas quando você preencher tudo isso aqui. Então recomendo demais que você use a agenda usando cores, usando blocos de tempo, porque assim você consegue ter uma rotina mais previsível e mais organizada. E usando a planilha junto, você vai ter todo o planejamento, toda a administração da sua carreira como tatuador de uma forma muito mais sólida, muito mais profissional, entendendo tudo o que precisa ser entendido, colocando de fato na ponta do lápis cada detalhe, cada custo. Isso é extremamente importante. Eu deixei o link da planilha aqui na descrição do vídeo, então entra lá para você ver como que funciona. Tem várias outras coisas aqui na planilha também. E aquilo, se você não gostar, você pode reembolsar até 7 dias, mas eu acho muito difícil você não gostar. Lá dentro da planilha também tem uma aula eu explicando como funciona cada coisinha da planilha, simulando alguns cenários aqui na calculadora de orçamento. É bem simples de entender e eu garanto que você vai gostar bastante e vai te ajudar muito no seu dia a dia. Agora falando das ferramentas de criação, as ferramentas que eu uso para criar os meus projetos, os desenhos, para fazer montagens e afins. Para desenhar, como eu desenho no iPad, eu uso o Procreate e hoje eu acredito que seja a melhor ferramenta de desenho que a gente tem disponível no mercado, porque você tem acesso a uma biblioteca gigantesca de funcionalidades dentro do app e também a possibilidade de criar pincéis personalizados e, isso é o ouro desse aplicativo. Isso me ajuda muito. Eu tenho vários pincéis que eu criei, que eu modifiquei, que me ajudam muito no meu dia a dia. Tá, Ivan, mas eu tenho um tablet, mas não é um iPad. Consigo usar o Procreate também? Infelizmente, o Procreate é um app só para dispositivos Apple, mas para quem tem Android, eu recomendo demais o Sketchbook. Ele não é tão completo quanto o Procreate, mas é um aplicativo extremamente completo. Eu usei ele por bastante tempo. Ele tem muitas ferramentas legais dentro dele que ajudam muito no nosso dia a dia para fazer desenho, para fazer montagem. Enfim, tem gente que até faz montagem de projeto nesse aplicativo direto no celular, sem usar um tablet. Então é um aplicativo que você consegue fazer tudo que o Procreate faz. Claro que tem algumas limitações, mas se você tem Android, acredito que seja o melhor para esse tipo de função. Para editar todos os meus vídeos, seja de tatuagem, seja aqui do YouTube, eu uso o CapCut, eu uso a versão de computador, eu pago o CapCut Pro por conta de algumas funcionalidades que eu uso bastante, mas é uma ferramenta gratuita que você tem acesso a várias funcionalidades bem legais na versão gratuita. Então, para fazer o básico, para fazer um vídeo de tatuagem, para fazer um vídeo para divulgar o seu trabalho, é uma ferramenta extremamente poderosa que você deve usar ela no seu dia a dia. Para vídeos eu utilizo o CapCut e para fotos eu utilizo o Lightroom, que eu também uso aqui no computador, é uma ferramenta paga, mas assim, para foto você não precisa necessariamente usar o Lightroom. Eu uso ele porque é uma ferramenta bem profissional e eu consigo ter vários ajustes ali na foto, consigo fazer alguns presets ali para deixar salvo e quando eu for editar outras fotos fica muito mais fácil o meu fluxo ali de edição, mas você não precisa necessariamente usar ele. Se você tem uma graninha ali para pôr numa assinatura para te ajudar no seu dia a dia, a deixar mais profissional a edição de suas fotos, eu recomendo bastante o Lightroom, que é uma ferramenta muito completa. Mas também o próprio editor de foto ali nativo do iPhone, ele é muito bom e dá para fazer muitos ajustes. Continuando na parte de imagem, eu gosto muito do Canva para fazer algumas montagens, para montar alguns carrosséis, até mesmo para tatuagem ele ajuda em algumas questões bem específicas. Esses dias, por exemplo, eu precisei fazer uma escrita circular e ele tem uma ferramenta que deixa a fonte circular, então eu utilizei o Canva para fazer a montagem dessa tatuagem. Então, uma ferramenta também que eu acho válida para montar também alguns stories, para fazer divulgação da agenda ou até mesmo um carrossel para anúncio, é uma ferramenta excelente. E para finalizar essa parte de criação e edição, eu uso muito também o Gemini, porque o que acontece? Hoje eu sinto que o Pinterest está bem saturado assim. Você sempre encontra as mesmas referências, as mesmas fotos. Então eu uso o Gemini para criar as minhas próprias referências. Ao invés de eu jogar um prompt ali para ele criar um desenho para mim e eu já passar aquele desenho para a pele do cliente, até porque na maioria das vezes a imagem que a IA faz não funciona ali na pele por conta de detalhes, enfim, uma série de fatores.
Então eu uso a IA para criar as minhas próprias referências. Por exemplo, esses dias atrás eu fiz uma tatuagem de um lobo-guará. Vou até deixar aqui para vocês. Eu peguei as referências que a cliente me mandou, peguei algumas referências de foto mesmo do bicho que eu peguei ali no Google ou no Pinterest mesmo, joguei ali no Gemini e escrevi um prompt para ele criar uma nova referência com base naquilo que eu estava enviando para ele. Então ele criou uma imagem que não foi o que eu tatuei de fato na minha cliente, mas ele me deu uma base para trabalhar um desenho para minha cliente. Então eu peguei aquela referência que eu criei na IA e com base nessa referência eu criei um desenho exclusivo para minha cliente. Então eu uso dessa forma. Porque às vezes a gente está com dificuldade de encontrar alguma referência específica, então ajuda bastante nessa questão. E quando você passa aquilo para a pele do seu cliente, com o seu jeito de fazer a linha, com o seu jeito de fazer a sombra, pô, fica mais autêntico ainda. Então é uma ótima forma de usar a IA, é da forma que eu uso, então você pode usar também como exemplo e como sugestão aí de uso. Agora, para finalizar, a parte de marketing, da divulgação do meu trabalho, porque eu já tenho uma agenda, uma organização muito bem estruturada, tenho as minhas ferramentas que eu crio e edito os materiais das tatuagens que eu faço. Eu preciso também agora de ferramentas para ajudar eu a divulgar esse trabalho. Então a primeira ferramenta que eu uso é a minha própria planilha, porque a partir dali, como eu mostrei, eu consigo ter todas as ideias e ver se eu realmente executei essas ideias, se eu gravei, se eu editei, se eu postei. E com base nessas ideias, conforme eu vou postando, eu tenho uma ideia que quando um conteúdo é bom, quando algum vídeo ficou legal, ele vai performar bem no orgânico. Então, se eu planejei aquele conteúdo, postei aquele conteúdo e ele foi muito bom, geralmente eu coloco um dinheiro ali em tráfego em cima desse conteúdo. Pode ser no Turbinar, pode ser pelo próprio gerenciador de anúncios, mas eu recomendo muito que vocês usem o gerenciador de anúncios do Meta, porque é uma ferramenta extremamente completa. Ela demanda sim um pouco de estudo, um pouco de entendimento, mas assim, para o nosso trabalho, falando de forma bem crua assim, é até que fácil mexer nela. Porque o que acontece? Somos tatuadores, nós trabalhamos em um lugar fixo, atendendo os nossos clientes. A gente não entrega o nosso trabalho, a gente sempre atende no lugar fixo. Então uma simples campanha que vai mostrar o nosso trabalho num raio determinado de distância dentro da nossa cidade, pô, já é o suficiente. E se você alinhar esse tipo de campanha com um bom vídeo, um bom criativo, um trabalho de qualidade, com certeza você vai ganhar novos seguidores, que esses seguidores vão ser convertidos em clientes posteriormente. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo aqui mais completo sobre o gerenciador de anúncio, sobre como eu faço, sobre como eu penso para fazer esses anúncios e de fato um tutorialzinho aqui para ajudar vocês. E se você gostou dessa planilha, dessa parte de organização e quer entender um pouco mais como funciona, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu mostro cada detalhezinho dessa planilha, simulo alguns cenários e é bem legal entender e ver que isso realmente ajuda bastante no nosso dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e até a próxima.